Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica, chegando a mais uma lição desse trimestre. É um grande prazer poder retornar para ministrar mais uma lição para você. Hoje nós teremos a lição de número 5, que tem por título Tire um dia para descansar. Espero que você esteja atento para esse nosso bate-papo aqui e que ele seja proveitoso para a sua vida. Pois bem, o título da lição já nos chama a atenção. Tire um dia para descansar. Talvez, quando a gente observa esse ordenamento de Deus, nós não temos a noção da profundidade disso, tampouco o contexto bíblico que transpassa o Antigo Testamento e chega também no Novo Testamento. Então existe todo um pano de fundo que vamos falar sobre ele aqui em alguns dos pontos da nossa conversa. Primeiro, é importante a gente entender qual é o propósito do sábado, né? Então a gente fala sobre dia para descansar e logo vem às nossas mentes a questão do sábado. Então qual é o propósito do sábado no contexto da sua instauração? Então, no momento em que o sábado ele é instaurado por Deus, ele tem um propósito que está vinculado a ele, e obviamente, como eu falei, o princípio desses mandamentos eles nos alcançam de alguma forma. Nós conversamos aqui, eu tive a oportunidade de ministrar a lição de número 1 e falei sobre isso. Os mandamentos eles estão envoltos de propósitos e de princípios que não são apenas vinculados à letra fria do seu mandamento, mas dos princípios neles inseridos. Interessante porque o contexto do sábado, quando ele é instaurado, não está ligado basicamente ou apenas à questão do ócio ou da inatividade. As pessoas acabam vinculando essa questão do dia do descanso como uma questão de inatividade, uma questão de ócio, quando na verdade não é exatamente isso. Mas o propósito que Deus tinha ali na instauração do sábado estava muito ligado, para não dizer totalmente ligado, a um tempo de dedicação ao próprio Deus. Então a gente precisa entender isso. Se você perceber, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, ali nos primeiros versículos, nós temos um princípio ligado à questão do sábado. Esse princípio do sábado está ali, obviamente, vinculado à criação, à questão da santificação divina com a obra que foi terminada. Então existe ali um ciclo, né, da obra manifesta de Deus na criação e o sétimo como uma pausa. Então ali você vê que tem uma questão explícita de um princípio. Por que isso? Nós vamos ver daqui a pouco. Você vai se perguntar assim, bom, Deus ele descansou da sua própria criação? Obviamente, Deus ele não precisa de descanso, pelo contrário, Deus ele trabalha numa plenitude dos seus atributos e Deus jamais se cansa. Mas ali tem uma grande direção para nossas vidas em relação aos princípios que ele vai dar para o seu próprio povo. Quando nós chegamos em Êxodo capítulo 20, a gente vê que esse aspecto, né, da lei, do descanso, da questão do sábado, ela está direcionada a Israel. Por que isso? Porque está direcionada para Israel por um critério que envolve a cultura que estava enxertada em Israel pelo tempo que Israel viveu como escravo no Egito. Então, imagine, eu falei para você, né, como diz lá em Isaías, capítulo 40, Deus ele de fato não precisa descansar e ele nunca cessou o seu trabalhar. Então, isso está muito ligado à necessidade do próprio homem. Então, o homem, na sua vida, ele precisa o quê? De revigorar-se. O ser humano ele tem essa necessidade de revigorar as suas forças, a sua mente, de uma maneira que ele possa dar continuidade à sua vida.
Então, quando nós observamos para Êxodo capítulo 20, a gente vai ver que o sábado ele assume até um papel de redenção, porque ele tinha a ver com a libertação da escravidão. Então, o povo que ali estava nesse contexto de receber esse mandamento relacionado ao descanso é um povo que vinha de um histórico de trabalhar como escravo. Logo, Deus criar essa pausa, ele relaciona diretamente a uma reestruturação cultural do povo que naquele momento passa a ter a ciência da necessidade de reservar um momento de adoração a Deus e um momento de entrega, como dizer, com exclusividade para Deus. Então você vê, não tem a ver, como foi dito anteriormente, com a questão de inatividade ou de ócio, mas de uma produção de adoração para Deus como uma observância. Então é importante nós observarmos isso, tá? Então, esse sábado, esse descanso, ele cumpria um papel vamos dizer, de um simbolismo ligado ao relacionamento com Deus, né? Então, sábado, ele foi feito por causa do homem e não o contrário. Então, o homem necessitava disso e o homem necessita desse princípio. E quando nós chegarmos no ponto que vamos falar especificamente de como isso nos alcança, nós vamos conseguir aqui extrair algumas lições para nossas vidas. Importante também nós percebermos que Deus ele sabe das limitações do ser humano e já naquele período ele também percebia essas limitações. Então você vê que Deus é leal quando ele transmite esse mandamento para o homem, porque ele enxerga essas limitações do seu povo, as necessidades do seu povo, e ele vai criar isso exatamente por essa lealdade que ele tem à sua criação. Então esse aspecto do descanso ele também serve como um memorial da libertação que o povo teve do Egito e é uma maneira de recordar toda aquela vivência que eles tiveram na escravidão para um tempo de liberdade. Então, falando de forma contextual, Deus deixa essa lembrança no povo. Então, muito importante nós observarmos isso. A Bíblia, como um todo, nos mostra muito além de lermos algumas passagens específicas que falam sobre o descanso, sobre o sábado. Ela vai nos mostrar, né, num contexto mais amplo, tudo o que está relacionado ao dia do descanso, à questão da criação de Deus. Deus ele vai sempre trabalhar de uma maneira a qual nós possamos entender até a simbologia do que representa esse descanso. Então esse descanso ele tem a ver de fato com uma questão de vida espiritual, uma preocupação de Deus em manter a própria vida do homem. Então Deus, sendo sabedor das limitações do homem, sabendo da formação do homem, até porque ele é o próprio criador do homem, ele vai traçar esse princípio. Então a gente observa que, de fato, nós devemos entender que o sábado, o descanso, ele vai chegar às nossas vidas nos dias de hoje, ou até mesmo no Novo Testamento, de uma forma não religiosa, mas de uma forma principiológica através do próprio Cristo, porque Cristo ele passa a ser o repouso para nossas vidas, ele passa a ser o nosso descanso. E aí você poderia me perguntar, me fazer uma pergunta. Como que até hoje nós temos algumas religiões, né, que fazem a guarda do sábado? Bom, vamos pensar no que eu acabei de falar. A guarda do sábado, ela é de fato uma atitude tão quanto religiosa, porque, como eu disse, isso paira por um princípio que chega às nossas vidas nos dias de hoje, mas não cumpre o mesmo propósito que cumpriu para o povo de Israel no dado momento da sua instauração. Então, assim como a lei, né, que diz um dia dentre 7 dias
para que aquele povo pudesse reservar para Deus, para adoração a Deus, para o seu culto a Deus, a gente vê que no Evangelho existe um novo tempo, um tempo que ele vai vincular a todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, um tempo que nós podemos falar de um tempo de ressurreição, onde a nova criatura ela vai encontrar, obviamente, em Cristo, um descanso do seu esgotamento espiritual, daquilo a qual paira sobre as necessidades espirituais do homem. Então você veja que em Cristo esse novo homem, ele revive. Então ele passa a morrer para aquele esgotamento espiritual e passa a receber uma novidade, um refrigério de vida, quer dizer, um descanso de vida no âmbito espiritual. E aí você pode me perguntar, bom, e por onde paira a questão de descansarmos fisicamente? Bom, isso é um aspecto que nós também devemos entender da seguinte forma. O sabatismo, né, que são essas doutrinas ligadas, né, às religiões que guardam o sábado de uma maneira religiosa, né, tal quanto os puritanos, outras religiões, elas na verdade focam no sábado como uma prática de aparência. Por quê? Porque isso não tem a ver com uma questão de realidade, porque para aquele que entregou a sua vida para Jesus Cristo, todos os dias passam a ser dedicados a Deus. Então, por que eu quero falar sobre isso? É importante você ter a sua atividade, a sua profissão, e aí você se pergunta: bom, eu vou à igreja ao domingo, e às vezes outro dia da semana eu vou ao culto. E aí o que a gente tem que pensar? Esse momento em que você vai à igreja, ou esse momento que você vai cultuar a Deus no templo, ele é apenas um momento dentre todos os outros a qual você deve entregar a Deus. Então pensa no seguinte, eu falei sobre os princípios que o sábado traz para nossas vidas, importante você verificar na sua própria dimensão pessoal como que a sua vida se relaciona com esses princípios ligados ao sábado. Por exemplo, o sábado ele tem um princípio moral para nossas vidas. Qual o princípio moral para nossas vidas? Básico, dedicação a Deus. Então, se você se utiliza dos momentos em que você pausa a sua vida para entregar como dedicação a Deus, você está cumprindo um princípio relacionado ao descanso, um princípio relacionado ao sábado. Outra coisa são os princípios que estão ligados à questão física, que é o que? Descanso e revigoramento. Então, se você observar, nós temos na própria Constituição algumas leis que pairam sobre o âmbito trabalhista, que vai ali designar que o trabalhador tenha, sim, um repouso semanal remunerado. Olha só que interessante. O trabalhador tem a sua profissão, tem o seu emprego, ele recebe por aquilo, mas aquele que o contratou paga por um repouso semanal de maneira com que aquele empregado possa desfrutar, gozar desse descanso e mesmo assim receba dentro do seu salário, não tem um desconto pelo motivo dele ter ficado em casa descansando. Então você vê, até para o seu empregador, é importante que esse descanso e revigoramento esteja presente na sua vida. Então você vê como que a questão do descanso, a questão do sábado, está envolvida nos aspectos até da sociedade. Outra coisa que a gente precisa pensar é que o sábado ele tem um aspecto, um princípio voltado às questões espirituais, que tem a ver com o quê? Com uma recriação em Cristo. Então você veja que os princípios envoltos no sábado, eles vão nos trazer muito, mas muito além de uma questão de aparência, de uma prática religiosa, mas tem a ver com os princípios que ali estão envolvidos. Deus não faz nada por acaso, meu irmão. Se você está escutando essa aula e tem na sua cabeça algum tipo de dúvida, faça a leitura da palavra de modo a entender contextualmente a vontade de Deus.
Interessante que nós podemos observar isso para nossas próprias vidas. Observe se a sua atividade de trabalho tem levado todo o seu tempo e você não tem conseguido se dedicar a Deus, se dedicar à obra de Deus, se dedicar ao seu relacionamento com Deus. Então, que você possa tirar algum ensinamento dessa aula, qual nós estamos tendo a oportunidade aqui de falar alguns aspectos interessantes numa simples conversa, tá? Espero que você tenha gostado e que você esteja sempre atento nas nossas próximas aulas. Gostaria também de deixar aqui com vocês algumas indicações de leitura para esse tema. Obviamente, como foi dito, tivemos aqui apenas alguma conversa de alguns detalhes sobre todo esse contexto da lição de número 5 do nosso trimestre, Tire um Dia para Descansar. Eu vou deixar aqui 2 títulos, tá? Esses títulos eles foram indicados por um dos nossos professores aqui, o pastor Eliseu Fernandes, que em breve estará conosco aqui em alguma aula nesse trimestre ou provavelmente no próximo trimestre. Os livros são os seguintes. O primeiro livro é Antropologia do Antigo Testamento, tá? Um livro de Hans Walter Wolff, da editora Agnus, tá? Ele foi publicado inicialmente no ano de 2007 e você procura aí na internet esse livro que provavelmente você vai ter toda essa amplitude que conversamos aqui sobre a necessidade de entender o contexto, né, e o homem inserido nesse contexto do Antigo Testamento, tá? Antropologia do Antigo Testamento, Hans Walter Wolff, da editora Agnus. O outro livro é do conhecido D.A. Carson, tá? Um autor muito famoso aí, temos dezenas de livros conhecidos desse autor. O livro que eu vou recomendar aqui é Do Shabá para o Dia do Senhor, tá? Um título que foi publicado pela Cultura Cristã, tá? Então, esses são os 2 títulos aí que eu deixo para você. Você pode pesquisar. Provavelmente aqui terão alguns links na descrição para que possa facilitar a sua vida em relação a ter acesso a esses títulos, tá? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo CDcast.